Boa tarde, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a história. Tá. Vimos no primeiro momento o significado de grandes navegações, né? O termo, e a partir daí a gente vai dar início agora às viagens marítimas portuguesas, né? Os primeiros países pioneiros das grandes navegações aos novos descobertos de horizontes, ou seja, novos territórios. Então, Portugal foi o pioneiro, né, no século XV e XVI. Ele teve um resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Depois, a Espanha, né? E mais na frente eles deram abertura para outros países da Europa também se lançarem em busca de novos horizontes. Mas Portugal e Espanha são os pioneiros, né, das grandes navegações marítimas. Então a gente vai ver aqui um pouco, né, das viagens marítimas portuguesas, né? Então esse processo que resultou a chegada de europeus no continente americano foi em 1492. E depois de 1500, né, portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. As viagens marítimas portuguesas. Vamos ver um pouco desse processo, né? Então, Portugal conquista os mares, os fatores do pioneirismo português. Então, o intercâmbio cultural, né, foi o contato entre os cristãos e os árabes na Europa que proporcionou as trocas de conhecimento e costumes, obras de estudiosos e agentes muçulmanos que contribuíram para as inovações náuticas e bélicas e com isso eles obtiveram, né, conhecimento, né, sobre o mar. Após isso aí, tivemos também o seguinte, né? Dentro desse contexto, a centralização monárquica de Portugal se iniciou no século XII, com a Guerra da Reconquista, que eu falei para vocês. A Guerra da Reconquista foi a questão das grandes cruzadas, né? Cristãos e muçulmanos lutando pela cidade de Jerusalém, que chamavam Cidade Santa. No século seguinte, a pesca e a agricultura e a produção artesanal foram incrementos do desenvolvimento dos comércios, né, especialmente o marítimo. Devido à posição geográfica, Portugal e os portos de Lisboa e a cidade de Porto tornaram-se importantes centros comerciais. Essas atividades proporcionaram e aperfeiçoaram técnicas de navegações e renderam altos lucros aos comerciantes e à coroa portuguesa. Por isso que desde cedo as frotas mercantes, né, receberam especial atenção do governo. No século XIV, o comércio marítimo ganhou impulso com a pós-Revolução de Aves, 1383 a 1385, quando Dom João, conhecido como Mestre de Aves, foi proclamado rei de Portugal, aliando-se à burguesia mercantil, e ele decidiu expandir o território português com o objetivo de conquistar novas áreas comerciais, né? A partir daí, Portugal conquista os mares. A conquista das colônias portuguesas, né? Assim, em 1415, Portugal partiu para a conquista de Ceuta, uma cidade norte da África, sob o domínio muçulmano. Essa cidade também era importante entreposto comercial que recebia mercadorias do interior da África, da Índia e da Pérsia. Ainda era um local de estratégia para controlar rotas comerciais no mar Mediterrâneo, que ainda estava monopolizada pelos mercadores italianos. A conquista de Ceuta e os portugueses continuaram a controlar o litoral da África e explorar o Oceano Atlântico. Em algumas regiões instalaram as feitorias, que iniciaram uma colonização dessas terras. E só em 1419, por exemplo, eles ocuparam a Ilha da Madeira e em 1427 os Açores. Feitoria significa um entreposto comercial fortemente, né, protegido por militares, aonde as mercadorias eram estocadas e depois negociadas. Navegando em direção às Índias, viagem de Bartolomeu Dias, 1487 a 1488. Né? Essa expedição de Bartolomeu Dias foi o seguinte: as viagens portuguesas foram intensificadas a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turco-otomanos, que passaram a controlar as rotas que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente, dificultando assim o acesso de produtos orientais e aumentando esses produtos disparadamente. Com isso, né, diante disso, os interesses em encontrar rapidamente outro caminho marítimo para as Índias. Em 1487, o rei Dom João II enviou o navegador Bartolomeu Dias em uma viagem ao sul do continente africano. No seguinte, o navegador, né,
português contornou o Cabo das Tormentas, encontrando enfim uma passagem que ligava o Atlântico ao Índico. 10 anos depois, Vasco da Gama, 1497 a 1498, ele teve o que? Ele realizou o mesmo percurso, alcançando finalmente a Calicut, na Índia, importante região fornecedora de gengibre, canela e pimenta do reino e outras especiarias. Esses lucros obtidos com essas viagens, né, foram revestidas em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o quê? O maior centro comercial da Europa no século XVI. A conquista portuguesa na Ásia e na África no século XV a XVI foi isso tudo. A conquista partiu desde o século XII, como eu falei, né? A posição geográfica, a Revolução de Aves, que por conta de Dom João assumiu, né, essa posição. A obtenção da coroa portuguesa era que, em busca de novos horizontes, para ter realmente a expansão dos comércios, dos produtos comerciários, né? Tudo isso ocorreu, né, por conta disso. Então, levando Portugal foi reconhecido como pioneiro, né, das grandes navegações. A chegada ao Brasil, né? Os portugueses chegaram ao Brasil. Então, como foi? Primeiro, com a intenção de fixar entrepostos comerciais em Calicut, né, e garantir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir também o cristianismo, a coroa portuguesa organizou o quê? Uma expedição composta de 10 naus, 3 caravelas, dezenas de canhões, no comando de armado, quem era? Pedro Álvares Cabral. A armada partiu de Lisboa dia 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu, né, o noroeste da África, a frota desviou da sua rota original, acabando encontrando no sul do atual estado da Bahia, dia 22 de abril, as terras que foram chamadas de Ilha da Vera Cruz, que mais à frente chamada de Terra Santa Cruz. Alguns historiadores acreditaram que o desvio não foi realmente um acidente, mas uma decisão previamente tomada pelo Cabral. Também estaria à procura de novas terras descritas, né, para outros navegadores, que seja como for, a coroa teve o quê? Pouco interesse em investir na ocupação do Brasil naquele momento, além de não ter achado metais preciosos na terra. Eles estavam mais interessados nos lucros comerciais com o Oriente. Depois, estabeleceu umas colônias na África e chegou às Índias e América. Os navegadores portugueses, né, fizeram o quê? Prosseguiram em suas viagens marítimas e chegaram ao extremo oriente, né, apontando em Goa, Cantão, Ilhas Molucas, né, Ilhas Molucas, Macau e Japão, onde estabeleceram em 1571. Né? Então, tudo isso ocorreu nessa proporção à chegada ao Brasil. Então, a gente já sabe que mais na frente, né, o Brasil foi povoado, Portugal instalou como Brasil uma colônia portuguesa, que ali estava extraindo recursos naturais, principalmente o pau-brasil, que foi descoberto mais na frente por eles. Eles utilizaram os índios como mão de obra barata naquele momento, porque eles não tinham conhecimento territorial dessas terras, e os índios, como moravam lá, tinham esse conhecimento. A palavra índio, né, só veio por conta que eles pensavam que chegaram às Índias, e aí viram esses nativos, esses selvagens, colocaram o nome de índios. Tudo isso foi a colonização da América Portuguesa, ou seja, a chegada ao Brasil. Então, vimos um pouco sobre as viagens portuguesas marítimas, né? Como Portugal foi realmente reconhecido como o primeiro pioneiro nas grandes navegações às novas conquistas, a novas terras. Então, na próxima aula a gente vai ver por que a Espanha também foi o segundo país a se lançar aos mares. Fique em paz, até a próxima.